Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele é a parte do nosso organismo que é responsável por enviar as informações para as diferentes partes do nosso corpo. Então esse nosso sistema nervoso aí, ele vai ser dividido em duas partes. Nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é abreviado com a sigla SNC e o sistema nervoso periférico é abreviado como SNP. Então, toda vez que dentro da medicina vocês verem a sigla SNC, vocês se lembram que está falando do sistema nervoso central e SNP falando do sistema nervoso periférico. Qual é a diferença entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico? A diferença é que o sistema nervoso central vai ser ele que vai ser responsável por pegar essas informações e transmitir para as diferentes partes do nosso corpo. Então, o sistema nervoso central, ele vai ser constituído pelo nosso encéfalo e pela nossa medula espinhal, que é essa coluna vertebral que nós temos aí nas costas. Agora, a gente tem que prestar atenção aqui no seguinte: o que é um encéfalo? A gente costuma chamar o nosso encéfalo de cérebro. Só que o que acontece? A gente tem que saber o seguinte: dentro da medicina, essa estrutura que a gente chama de cérebro não é chamada de cérebro, é chamada de encéfalo. Na verdade, o cérebro, ele é uma parte desse encéfalo, ele faz a composição desse encéfalo. Então essa estrutura que nós chamamos de cérebro aí, na verdade ela é o encéfalo, onde o cérebro vai ser uma parte desse encéfalo. Então o nosso sistema nervoso central, ele é composto aí pelo nosso encéfalo e pela nossa medula espinhal. E o nosso sistema nervoso central, como eu disse, ele vai fazer justamente isso. Ele vai enviar as informações para as diferentes partes do nosso corpo. Então, por exemplo, se você faz um movimento com o braço, se você faz um movimento de correr, né? Antes de você fazer esse movimento de correr, o teu sistema nervoso central, ele pega as informações, né, necessárias que vão possibilitar você correr e transmitem essas informações para o teu corpo. Essas informações, esses sinais que o sistema nervoso central manda é que vão permitir você se movimentar. Então você se movimenta através do teu sistema nervoso central, enviando aí sinais para as diferentes partes do seu corpo. E o sistema nervoso periférico, ele já vai ser formado pelos nervos, pelos gânglios nervosos e pelos órgãos terminais. A função do sistema nervoso periférico vai ser de conectar o sistema nervoso central às outras partes do nosso corpo. Então o sistema nervoso periférico seria aquela via, seria aquele transporte por onde as informações do sistema nervoso central vão passar até o nosso corpo. Então o transporte dessas informações aí é o sistema nervoso periférico. Por isso que ele é chamado de sistema nervoso periférico, né? Porque no caso, através desse sistema nervoso periférico é que as informações chegam do nosso corpo, do nosso sistema nervoso central para o nosso corpo. Essas informações, elas chegam através do sistema nervoso periférico, que é um canal aí de transporte para essas informações. Então, gente, basicamente o sistema nervoso é isso daí. Até a próxima.